Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês tanto análise setorial quanto análise de alguns ativos aí que está interessante para se acompanhar durante a semana e um pouco aí do cenário focado mais ali no gerenciamento de risco, por entender que o mercado chegou ali num nível importante de resistência, a gente está num processo de correção e agora é muito mais hora, né, perdão, de proteger as operações que deram certo, que conseguiram pegar alvos bacanas com essa subida forte que a gente teve de Bovespa. E a gente entende que o momento agora é mais de proteger as operações, tirar o risco delas, fazer uma saída parcial, encurtar o stop aí das operações que já estão andando a favor, tá? E focar mais nessa parte de proteger parte do ganho que teve nessa subida, do que querer ficar caçando oportunidades ali na euforia e acabar devolvendo a maior parte do ganho que conseguiu fazer na subida do mercado, o que não faz sentido. Se você ganha muito quando o mercado sobe e devolve muito quando o mercado corrige, ao longo do tempo isso acaba não fazendo sentido. Beleza? Então vou comentar tudo isso aqui hoje. E você aí aproveita que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha para estar ajudando o nosso trabalho daqui. Compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e conseguir entregar para mais pessoas, né? Fazer com que esse vídeo chegue o maior número de pessoas aí possível para também estar entendendo um pouco da nossa visão aqui de mercado que nós temos aqui dentro da Capitalizo e a maneira com que gerenciamos aí, nossas estratégias e carteiras fechadas aqui para nossos clientes e abro um pouco também aqui da nossa visão para você estar acompanhando e também ajudar aí na parte educacional, de análise de contexto, para não ficar perdido durante a semana, beleza? Lembrando que no nosso site lá do capitalizo.com.br vocês conseguem acompanhar o desempenho das nossas carteiras na aba de resultados. Está rolando um cupom de 30% aí de desconto, né? Já deixa eu até aproveitar para a gente já mostrar o cupom. O cupom é ArraialCap, tá 30% off à vista no boleto e 20% off no cartão em até 12 vezes. Lembrando que o desconto está aplicado aí para todos os nossos planos, tá? Então todas as nossas assinaturas com desconto aí de 30% off no pagamento à vista e 20% no cartão em até 12 vezes, beleza? Voltando aqui então para o nosso site, na aba de resultado vocês conseguem aqui acompanhar o desempenho das nossas carteiras, que é atualizado sempre no final do pregão, tá? A gente vê aqui o swing trade com um desempenho até o momento no ano de 12,32 contra 7,5% do Ibovespa, beleza? Dito isso, vamos aqui para o gráfico. Lembrando que se você aí quiser ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários que eu trago análise para a próxima semana. Deixa aí a visão que você está tendo de Ibovespa agora, se você acha que vai corrigir mais, se acha que realmente, né, você concorda com a nossa visão que está no momento de proteger mais as operações, ter mais calma, mais paciência para aparecer novas oportunidades ou sair comprando aí adoidado, o que não faz sentido nesse momento, tá? Então, bastante atenção no vídeo de hoje, ok? Temos aí Bovespa, tá, pessoal? Trabalhou a semana demonstrando certa fraqueza no movimento, ou seja, entrando naquele processo corretivo que a gente já vinha comentando aqui há algumas semanas, né? Devido ao forte movimento de alta. A gente tem aqui projetado do primeiro movimento, olha, esse e esse aqui, a gente tem alvos, né? Que ele bateu o alvo aqui de 618, depois veio aqui no 100%, olha, cravou aqui também. Foi lá no próximo alvo, olha, de 1618, do primeiro movimento ainda, tá? Cravou o alvo, deixou o último topo do Ibovespa e tem mais um alvo ainda desse primeiro movimento projetado lá na faixa dos 125.500 pontos, tá? Porém, o Ibovespa agora deixou aqui um sinal de topo, abrindo a possibilidade de um momento de correção. Fez aqui um primeiro reteste em zona de fundo, deixou um novo fundo aqui, tentou subir, já está demonstrando fraqueza, possibilidade de ficar aqui enroscado nesse processo de correção, testar aqui o fundo nos 116 mil pontos. Em caso de correção um pouco mais ampla, a gente tem a faixa aí dos 115, 114,5 como importante nível de suporte também, que inclusive com esse momento de correção aparecendo, já estamos aí analisando os papéis para poder se aproveitar de novas oportunidades depois desse movimento de correção, ok? Então, o Ibovespa segue a tendência de alta no curto prazo, mas no processo de correção, né? Pelo semanal, a gente vê o forte movimento de alta e a sinalização de um topo em cima de uma região de resistência importante, né? Ó, deixou um topo aqui e um topo nessa região, possibilidade aí de correção que poderia vir testar esse nível de antigo topo
que era resistência, agora como um suporte, né? Que é a região que eu comento aí que é o mais relevante na faixa dos 115, 114 mil e meio, tá? Indo pelo setor financeiro agora, que é um setor também bem relevante, demonstração de fraqueza no movimento, sinalização de topo, olha, então ele deixou um topo aqui, corrigiu, tentou reagir, está deixando um sinal de novo topo aqui descendente, o que abre a possibilidade aí para um processo maior de correção, tá? A gente tem aqui a faixa dos 11.850 pontos como importante nível de suporte. Se ele perder essa região aqui, abre espaço para vir testar mais ou menos aqui a região dos 11.500, que seria o nível de retração entre esse fundo e esse topo, tá? Então, o setor financeiro também em tendência de alta no curto prazo, mas com a possibilidade aí de corrigir, ok? De entrar no processo corretivo também o setor financeiro. O setor imobiliário ainda rompeu o novo topo, acionou o novo pivô de alta, mas demonstrando ainda fraqueza, né? Ó, fechou aqui com bastante pavio no rompimento desse topo, né? Abre a possibilidade de seguir esse movimento de alta, se não frustrar, a gente ainda tem alvo lá na região dos 1.000 pontos, que é um nível de resistência aí de longo prazo, tá? Já em caso de correção, a gente tem aqui o nível dos 840 como importante nível de suporte, tá? Não segue a tendência de alta no curto prazo, mas passando por um processo normal de correção também o setor imobiliário. Então, o que está acontecendo com a maioria dos setores, tá, pessoal? Já para resumir. Índice de consumo também dentro de um movimento forte de alta, mas passando por um processo agora corretivo, né? Então, a gente tem um processo de correção lateral, suporte sendo na região dos 3.000 pontos, resistência nos 3.185 e um pouco mais acima aí na região dos 3.300 pontos, né? Vamos ver se durante a semana ele tenta arrancar para vir testar esse outro nível que está um pouquinho mais acima, né? Mas por enquanto, processo de correção também. Tá? IEX segue demonstrando força compradora, trabalhando dentro de um canal de alta, rompeu o topo no final de semana passada, acionando um novo pivô de alta. Expectativa é que siga subindo aí o setor elétrico, tá? A zona de suporte na faixa aí dos 89, deixa eu ver, dos 88.700 pontos e segue a expectativa para ir testar nível dos 95.740, tá? Bem bonito o setor elétrico. Já pedi um pouco de perdão também, tá, pessoal? Um pouco de perdão, não, perdão, porque eu tô com a voz um pouco ruim hoje. Que final de semana eu peguei uma gripe aí que tá osso. Então, esses foram o setor IMAT, né? Inclusive, eu trouxe alguns ativos interessantes para venda dentro desse setor, tá? Olha, frustrou o rompimento desse canalzinho de baixa, não se segurou no reteste aqui dessa zona de suporte e acabou perdendo força, iniciando o movimento de baixa, abrindo expectativa para vir testar a zona dos 5.170 pontos novamente e com isso surgindo oportunidades de venda dentro do setor, beleza? Vamos começar pelos setores, tá, pessoal? Só antes dar uma comentada. Como eu disse, tá? Tem mais ativos que já foram do que novas oportunidades no momento, tá? Então, repito, é hora de parar, olhar ali para sua carteira, ver o que dá para ser ajustado stop, onde já dá para ser encerrado uma posição, para você ir garantindo o ganho que conseguiu fazer com essa forte subida do Ibovespa e não devolver muito desse ganho para o Ibovespa, tá? Então é hora de proteger as operações, ajustar stop loss. Se seguir subindo, você vai ali ajustando o stop para ir tirando o risco da operação, né? Eliminando o prejuízo daquela operação ou diminuindo a perda também, ok? Então, bastante atenção nesse ponto, tá, pessoal? Vou comentar alguns ativos que eu acho que está interessante, mas são bem poucos, tá? São bem poucos, é mais por questão de analisar ali o contexto do ativo. Então, tomem bastante cuidado, não fiquem entrando muito em operação nesse momento, tá? Como eu disse, é hora mais de ter a paciência ali e gerenciar as operações que já estão em andamento, tá? A gente tem aqui o primeiro ativo que eu trouxe é o Brisanet, né? BRIT3. Entendo ainda que está aqui num forte movimento de alta, né? Querendo iniciar um processo forte de alta, perdão. Rompendo aqui nível de resistência de uma LTB, deixa eu tirar o zoom aqui que fica mais fácil, né? Está rompendo esse nível aqui de LTB dentro de um pivô de alta, congestão em nível de resistência, alto volume comprador, expectativa aí de buscar algo na região dos 3,20 e depois 3,70, 3,85 lá em cima, tá? Então a entradinha no rompimento da máxima de sexta nos 2,80, stopzinho
na mínima da barra de sexta, né? Stopzinho aí de 8,20%. O stop, pessoal, percentualmente ele só está alto assim por conta do valor nominal baixo do ativo, tá? Então bastante atenção, tá? O stop ele está maior do que a média que eu costumo trazer aqui, que é de 6, 6,5, mas por conta do valor nominal baixo do ativo, tá? Se a gente pegar aqui do upside também, olha, até o primeiro nível, tem a diferença de 0,41 centavos, né? 41 centavos. A gente tem um upside de 14,65, então é mais do que 1,5 para 1, o tamanho do stop. E o alvo final, um upside de 37%. Né? Então percebam que percentualmente é mais alto por conta do valor nominal baixo, ok? Mas é um ativo aí bem interessante. Se a gente usar aqui os apoios das médias, tá dentro de um contexto que eu gosto, que é quando o quê? Acumula todas essas médias juntos, tá vendo? A 20, a 9, a 200, a 72 passando aqui por baixo. Quando tem aqui o acúmulo dessas médias, a gente fica esperando o rompimento, né? E o movimento ele tende a seguir, né? Pelo menos a expectativa maior é que ele siga pelo lado do movimento anterior, ou seja, o movimento prévio, que nesse caso aqui foi de alta, tá vendo? Essa perna de alta antes da congestão, então imaginando pegar a continuação dessa primeira perna de alta, brisa 3 aí eu acho bem, bridge 3 eu acho bem interessante no rompimento dos 2,80 para ir buscar a região lá dos 3,70, tá? Então bem interessante o bridge 3, a gente olhar pelo semanal, a gente vê claramente, olha, um movimento aí indicando força compradora, né? Reparem aqui no volume, tá, pessoal? Reparem aqui no volume a entrada de fluxo comprador, tá vendo? Olha, fluxo comprador, 1, 2, 3, 4, 5 semanas positivo e tem uma negativa aqui no meio, que é essa aqui, a de correção, tá? Então, movimento aí bem forte para 23, o ativo tá bem interessante, tá? Eu já comentei sobre ele semana passada e agora eu tô repetindo de novo. Mega 3 também interessante na ponta da compra, tá? O papel demonstrando aqui força compradora, trabalhando dentro de um movimento ascendente. Tem um alvo lá na região de 12,70, então imaginando pegar a continuação desse movimento, entradinha na região dos 11,33 e stopzinho no fundo prévio, aqui na faixa dos 10,70, né? 10,70. Faz a parcial aí de 1 para 1 para cima e aí tentar carregar até essa região dos 12,70, tá? Então é um stopzinho de 5,71 para um upside aí de 12%, né? Lógico que na metade do caminho você faz uma parcial e tenta carregar para o alvo final que dá mais do que 2 para 1 aí de upside em Mega 3, que é um ativo que vem trabalhando dentro de uma forte movimentação de alta. Se a gente espelhar o rompimento principal aqui, olha, ele cravou aqui o 618 nessa região, tem mais um alvo em 11,76, depois lá em R$13, que vai em linha que eu comentei com vocês aqui no início da análise de Mega 3, tá? Então bem interessante Mega 3, pelo semanal a gente vê forte movimentação de alta, tende a buscar esse nível de resistência na faixa dos 12,77, tá? O papel que trabalhou aqui dentro de uma forte movimentação de baixa, deixando aqui um fundo importantíssimo nessa região, né? Olha, zona de acumulação, ganhou força, expectativa que venha buscar onde? Liquidez no nível de resistência aí, entre esse range amplo, tá? Dos 8,30 até os 12,80. Então, Mega 3 também acho bem interessante para se acompanhar. VBBR na ponta da venda, tá, pessoal? Na ponta da venda, ó, repara que é um papel que fez um forte movimento de alta, mas tirando aqui o zoom, a gente vê que está trabalhando dentro de um forte canal de baixa de médio prazo, né? Forte de um canal aí de baixa de longo prazo. Passando aqui o nível de resistência, onde ele falhou o rompimento desse topo, a gente pode perceber que já teve outras falhas, que foi aqui nessa ocasião e aqui para trás, né? Deixa eu dar um zoom. Tá vendo? Foi na mesma região que ele falhou, olha. Aqui falhou o rompimento. Aqui ele conseguiu romper e depois falhou, entregou um forte movimento de queda. E é bem agora onde ele acabou falhando aí de novo na sexta-feira. Tá? Depois de ter tentado romper esse nível de resistência do canal, ter entrado bastante pressão vendedora, aí tentou jogar para cima de novo, rompeu. Os vendedores aqui defenderam essa região, deixando aí uma possibilidade de um trade na contratendência, tentar pegar uma vendinha VBBR3, tá? Entradinha na perda da mínima de sexta, stopzinho aí 3,5 para cima, que seria um pouquinho acima da máxima do candle, para não deixar tão espremido.
tentar levar até a primeira zona de suporte para fazer uma parcial que dá aí 5,96 e depois até a outra zona de suporte que daria 12,66, tá? Deixa eu só marcar aqui que seria esse nível de suporte aqui, né? Entradinha aqui em cima, na mínima, primeiro nível para levar até o 16,67 e depois até o próximo nível aqui nos 15,90, tá? Então aí um upside bem maneiro e lembrando que, tá? Seria um tradezinho de contra-tendência, tentando pegar aí uma correção dentro de uma tendência maior, tá? Então a tendência do papel estava aqui no curto prazo de alta, só que ele tentou romper um nível importante de médio prazo e acabou perdendo força. Então, tentando pegar uma correção dentro desse movimento, tem um upside aí de uma correção de 12,45, um movimento de venda dentro de um setor, né, dentro de um ativo que acabou subindo bastante e pode iniciar um momento aí corretivo, indo em linha com a correção de Bovespa que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, o VBBR na ponta da venda tentando pegar uma correção, a gente vê aí pelo semanal bastante. Tá vendo? Candle pequenininha, tentativa de romper aqui, pode ter deixado aqui um candle de martelo no gráfico semanal, só que martelo em topo pode ser uma indicação de possível reversão desse movimento. Tá aqui olhando pelo diário, nada mais do que um processo de correção dentro de um gráfico menor, ok? Outro STBP3, bem interessante o ativo, tá? O papel aí que fez um forte movimento de alta, rompeu o topo histórico, enquadrou um canalzinho de alta e segue expectativa de alta, tá? Na sexta-feira aí teve um aumento de fluxo comprador dentro do papel, segue mirando para cima, sequência de fundos ascendentes, né? Olha, fundo, 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 mais um novo fundo aqui, então tentando pegar a continuação desse movimento, entradinha aí na região do rompimento do topo dos 10,25, stopzinho aqui na faixa dos 9,70, já vou conferir se é isso mesmo, e o alvo lá na faixa dos 11,45, o que seria a projeção desse último movimento de alta, movimento de expansão, contração, expansão para cima, aí replicando o primeiro movimento aqui para cima na região de 11,45, stopzinho de 6,46 para um upside de 11,22, né? Então 2 para 1 o tamanho aí dessa relação em STBP3 é um papel que está bem alinhado, gráfico diário, gráfico semanal, né? A gente vê um papel trabalhando dentro de um contexto forte de alta, né? Olha, movimento de alta, passou aqui o mês inteiro praticamente de junho em correção, né? Aqui lateral, e no rompimento desse topo a gente acredita aí na sequência desse movimento de topo e fundo ascendente, buscando o alvo na região de 11,45 e depois um alvo mais longo ainda lá na região de 13,26, tá? E outra maneira de ter uma base de alvos é espelhando também o movimento anterior mais curto. A gente tem alvo em 10,71, 10,97 e depois em confluência com o primeiro movimento em 11,41 também um alvo aí para STBP3, tá? Tegma 3, possibilidade de um pivô de baixo, um papel que subiu forte, né? Teve aqui um forte movimento de alta, falhou o rompimento de topo, né? Olha, a gente teve um topo. Ops, deixa eu esquecer aqui do carregador, senão vai desligar. Oh, ainda bem que eu vi, hein? Espera aí, deixa eu só ajustar aqui. Bom, voltamos, quase, hein? Mas enfim, voltando aqui então para Tegma 3, tá? Teve aqui a falha de um rompimento de um topo, né? Ó, topo, correção, tentou vir romper topo, acabou falhando e agora está com cara de vir para perder fundo. Ou seja, uma possibilidade aqui de venda aí para Tegma 3, tá? Uma possível reversão do movimento de curto prazo, tá? A gente tem aí demonstração de fraqueza e aqui no pivô da região dos 21,70, stopzinho na região dos 22,55, 4% tentando pegar aí um pivô, tá? E se a gente projetar aqui esse movimento aqui para baixo, a gente tem algo lá na região de 20,34, tá? Então, um movimento interessante. Outra maneira é pegar toda essa alta que o papel teve, olha, entre esse topo principal
E esse início de movimento aqui para cima, deixa eu só... Deixa eu tirar esse outro aqui. A gente tem aí a região dos 20 com 40 como primeiro nível de retração aí, tendo em vista a correção que pode entrar dentro do movimento completo que o papel teve, o que dá um upside aí de 6,22 mais do que 1 para 1, tá? Então, Tegma 3 na ponta da venda a gente também entende como interessante. A gente vê pelo semanal o que tem um candle chamado Estrela da Manhã, tá? Estrela da Manhã aqui nessa região, olha. Agora me pegou que não sei se é Estrela da Manhã ou Estrela da Tarde, me deu um branco aqui. Mas enfim, é um padrão de reversão de uma tendência de alta para baixa. Então a gente teve aqui a primeira demonstração de fraqueza nesse candle, seguiu 2 semanas laterais e na semana passada aqui um fluxo vendedor novamente indicando que vai tentar perder esse fundo. Perdendo esse fundo, abre espaço para vir testar primeiro nível de retração aí nos 20 com 40, depois 19 com 47, tentando capturar um movimento de venda dentro dessa correção do gráfico semanal, filtrando pelo gráfico diário, uma possibilidade de venda de contratendência, tá? GGBR também, tá? Um papel que acabou perdendo força ao tentar romper um nível importante aqui de resistência, que inclusive era troca de polaridade, né? Ó, nível de polaridade, ó, resistência, rompeu resistência, acabou falhando, só que foi o nível aqui de antigo suporte, que funcionou como resistência aqui, o papel fez um movimento de baixo, fez um repique, deixou aqui, olha, topo descendente, agora demonstrando bastante fraqueza. E na perda desse fundo, abre expectativa aí para um movimento de baixo, para vir buscar nível de suporte principal aí dentro dessa consolidação em zona de fundo, que é lá na região dos 23 e 20, tá? Então a vendinha curta, stopzinho aí de 3,21 para um upside de 6,60, tá? Então bem interessante também GGBR aí, possível movimento de venda, tá? A gente tem aqui Embraer, também aí numa ponta vendedora. A gente tem um ativo que trabalhou dentro de um movimento forte de alta, aí entrou volatilidade, fez um forte movimento para baixo, forte movimento para cima, aí ele fez um novo movimento para baixo, agora fez um repique. E reparem que o repique desse último movimento entre esse fundo e esse topo, ele está testando agora a região do nível de 50, tá vendo? Olha? Ou seja, tentando pegar aqui uma continuação a favor desse último movimento forte de queda, uma possibilidade de venda na contratendência aqui, com stopzinho curto e um upside bem maneiro aqui para Embraer. Tá na perda da mínima, sou numa venda, stopzinho. Como ele fica muito curto na máxima, eu jogo sempre na volatilidade, eu jogo aí 2,5 para cima, tá? Nesse caso aqui, 2,5 para cima. A gente tem até o primeiro nível de suporte aqui, olha, 8,78% de upside, né? E até o fundo principal, 14,70. É claro que no decorrer aqui, se por um acaso o ativo seguir esse contexto realmente de baixa, você faz aí a saída parcial de 1,5 para 1 na faixa aqui dos 17,91, que vai dar um upside aí de 3,28, já mais do que 1 para 1 o tamanho do seu risco inicial, que é na volatilidade de 2,5. Então, bem interessante aí, Embraer 3 demonstrando fraqueza no movimento. A gente vê pelo gráfico semanal. Pelo gráfico semanal já muda um pouco o contexto, né? Por isso que eu sempre falo que trade de contratendência é um pouco mais complicado de se fazer, tá? Mas pelo diário tem um contexto aí para tentar um trade de contratendência, tendo em vista que o TPV no diário já fez aqui o pivô, olha, né? Já fez o pivô trabalhando abaixo da referência de 50 aqui, olha, ou seja, demonstrando pressão vendedora predominante. IFR já também passou para baixo da zona 50, então quem me acompanha mais tempo já entende um pouco mais sobre o contexto de análise desses indicadores para determinar ali qual fluxo está predominante dentro do ativo. Mas Embraer também é interessante aí para a ponta da venda, tá? O GPA3, que é o que a gente estava comentando, já a gente não entende que tem mais nada aqui para se fazer, mas eu quis trazer para comentar que quem pegou no rompimento desse topo aqui, o stopzinho aí está nessa região do fundo técnico, parcial na metade do caminho aqui na região dos 19,15 e o alvo principal na zona dos 20,51, que é que a gente entende o espaço que o GPA ainda tem para andar, tá? Seria ele buscar esse nível aqui, olha, dos 20,58, ok? Então teve vários ativos, tá, pessoal? Vale 3 também, olha, a gente entende que ainda segue dentro de um canal de baixa, bastante fraqueza no movimento da venda.
Tem a possibilidade aqui de continuação desse movimento de queda, né? Ó, stopzinho de 3% para tentar levar até o próximo nível de suporte de 6,21, mais do que 2 para 1. A gente entende que essa região de 61 aqui, entre 60 e 61, é um importante suporte de interesse comprador, visando o médio e longo prazo aí de Vale 3, né? A gente tem uma zona bem importante de suporte nessa região, mas ainda tem um espaço para caminhar até lá, que pode ser uma oportunidade de pegar aí uma vendinha em Vale 3, como tem diversos outros ativos nessa mesma situação. Só que, como eu disse, como a gente entende que é um momento aí de mais ter paciência, ajustar as operações do que querer ficar entrando em novas operações, eu decidi não trazer muitos ativos. Então, eu acabei comentando um pouco mais, que era o que já estava aberto na minha aba ali, mas por contexto educacional, para ajudar vocês ali com alguma interpretação de contexto aí, que a gente também analisa quando o mercado chega nessas regiões importantes de resistência, o que fazer. Se é ficar procurando por novas compras, tendo em vista que a maior parte do movimento já foi entregue, provavelmente a gente deve entrar no momento de correção, de movimentos um pouco mais complexos, e não proteger as operações, tirar stop. Isso acaba aí fazendo com que o investidor, né, o trade, acaba devolvendo boa parte do seu ganho que conseguiu fazer com o movimento de alta, entregando aí para a bolsa, né, devolvendo parte desse ganho quando o Ibovespa ele corrige. Então, bastante atenção, foquem sempre no gerenciamento de risco. A análise técnica não é o mais importante, tá? Ela vem junto com diversos outros fatores e eu gosto de estar sempre frisando isso aqui com vocês e gostaria de ouvir o feedback de vocês também, beleza? Então, ótima semana aí para todos, bons trades e até mais, pessoal. Lembrando que qualquer dúvida, siga à disposição aqui pelo meu Instagram. Até mais.